Olá, nessa aula você vai aprender a posicionar elementos em um website por meio da linguagem CSS, ou seja, das folhas de estilo. Então, antes da gente posicionar o nosso elemento, a gente precisa relembrar que um site ele vai ter o cabeçalho, que é essa região aqui de cima, vai ter o corpo da página, que é a parte visual, né? E vai ter o rodapé lá embaixo, né? Então, todas essas informações nós podemos construir isso e definir essas posições por meio do CSS. Mas antes da gente fazer isso, vamos apagar aqui todo o texto na nossa página exemplo, né? Nós precisamos conhecer as tags que vão dar contexto a isso, né? As tags que possuem o significado semântico, né? Lembrando que no CSS e no HTML nós temos o conceito do box model, né? Que é um conjunto de elementos, ele é posicionado, ele é definido como se fosse uma caixa, né? Então cada elemento vai estar dentro de uma caixa. E eu posso agrupar determinados elementos, né? Para que eu possa colori-los ou posicioná-los onde eu quiser. Então nós vamos utilizar um elemento muito importante, que é o elemento div, né? O elemento div é uma caixa, uma divisória, né? É simplesmente uma tag usada para agrupar coisas. Se eu colocar div, não vai acontecer nada, porque esse elemento ele não é visível, né? Então, olha só, ele vai ter a div aqui, mas essa div não vai fazer nada. A ideia da div é simplesmente eu conseguir agrupar elementos, né? E aí, por exemplo, eu vou colocar aqui um P aqui, P, vou colocar aqui um P2. E aí aqui embaixo eu vou colocar um P3 fora da div. P3 fora da div, ok? E aí eu vou dar um ID aqui para div, né? Sei lá, verde, ok? E aí vamos criar esse elemento verde aqui, ó. Verde, background, verde. O verde no green, né? Perdão. Yellow green, para ficar diferenciado. Olha só. Então ele pode aplicar estilos específicos a um determinado elemento, né? E não aplicar a outro. Então para isso que servem as divs, né? Mas eu tenho outros elementos além das divs, eu tenho outras tags estruturais que têm a mesma função da div, só que elas vão ter nomes que vão identificar para que elas servem, né? Vamos então conhecer algumas delas. Então a primeira delas, vamos apagar esse texto aqui, é a tag header, ok? Tomem cuidado que a tag header é diferente da tag head, ok? A tag head é o cabeçalho de metadados, né? A parte que não é visível do seu site, né? Onde eu coloco o charset, eu coloco o título da página, onde eu linko os meus estilos. A tag header é um lugar diferente, é onde eu coloco o meu logo, é onde eu coloco o meu menu, né? Então eu vou colocar aqui posso até criar uma div em branco aqui, ó. Eu vou escrever logo. Não vamos colocar uma logo, né? Mas vamos só escrever logo aqui. E aí ele vai posicionar o meu elemento na posição correta, né? Então o header é diferente do head. Bom, uma outra tag muito importante é a tag main. Tag main é uma tag HTML utilizada para colocar a principal parte do meu site, né? Então, em um site dinâmico, a gente viu que o cabeçalho ele é mantido, mas o corpo ele vai alterando, né? Então, à medida que você vai trocando de página, o cabeçalho fica, mas o conteúdo vai mudando. Então, geralmente, a gente utiliza essa tag para separar mais facilmente, né? Então a gente sabe que um programa dinâmico, um site dinâmico, ele vai mexer só aqui dentro, só dentro dessa tag main, não vai mexer no resto. Então eu vou só colocar aqui um P, conteúdo fica aqui. Só para a gente diferenciar, ok? E por fim, nós temos o footer, né, que é o rodapé. O rodapé é onde eu vou colocar aquelas mensagens do tipo, olha, copyright, não sei o que, todos os direitos reservados, né, copyright... você bota um ano, 2050, todos os direitos reservados, né? Então você coloca essas mensagens, né? Por exemplo, mensagens institucionais e coisas assim. Elas vão ficar aqui embaixo. Ó. Então percebam que quando a gente coloca essas divs, né? Esse tipo de tag, vai pegar, ele vai herdar essas características de outros estilos, né? Então a gente havia declarado anteriormente que a cor do conteúdo seria verde, etc. Então, lembrando que esse é o chamado efeito em cascata, né? Que um vai herdando coisas dos outros, né? Mas a gente pode substituí-los mexendo aqui no HTML. Então vamos alterar algumas coisas aqui. Eu não quero nada disso aqui, vou apagar todos esses estilos porque nós vamos começar do zero. Bom, a primeira coisa que nós vamos mexer é no header, né? Vamos alterar aqui o header e vamos aplicar uma cor de fundo, né? Background, sei lá, green, yellow green, né? Só para a gente ter o nosso header. E aí nós vamos delimitar uma altura, né? Height
Geralmente a gente coloca 80 pixels, né? E aqui nós vamos colocar, deixa eu ver, uma margem interna, né? Um padding de 20 pixels, né? Só para separar o nosso texto. E quando a gente atualizar, olha só o que acontece. Percebam que ele está colocando uma margem anterior. Essa margem ela é herdada do navegador, né, que é o efeito em cascata. Nós podemos removê-lo utilizando o asterisco. E aí a gente coloca margem 0, padding 0. Ok? Então estamos resetando aqui essas margens dadas pelo navegador. Ok? Agora está certinho. Então o nosso cabeçalho já foi posicionado no local onde a gente queria. Né? Então aqui nós temos um espaço reservado para o logo. Bom, para o conteúdo, nós vamos então alterar a class, a tag main, né? Vamos alterar aqui o background dela para verde, purple, né? Vamos colocar uma cor bem diferenciada, né? E aí nós vamos utilizar uma propriedade diferente. Em vez da gente utilizar height, nós vamos utilizar min height, ok? Então nós estamos criando um conteúdo de tamanho dinâmico. Então à medida que o conteúdo for entrando, ele vai aumentando ou diminuindo de tamanho. Levando em consideração que o tamanho mínimo é de 200 pixels, ok? E aí a gente vai repetir o padding aqui, né? Padding de 20px, né? E olha o que vai acontecer, ó. Nosso conteúdo já está aqui. Deixa eu só diminuir um pouco, né? E tá tudo pronto aqui, já alinhado, né? Por fim, nós vamos criar o rodapé, né? Footer. E aí eu vou colocar um background de cinza, né? Gray, ok? E aí vou alinhar esse texto no Text Align Center e o padding também de 20 pixels. Prontinho, então posicionei os meus elementos, os elementos que eu quero, né? E aí podemos até testar esse tamanho mínimo, né? Esse tamanho mínimo dinâmico, né? Então a gente pode colocar vários conteúdos aqui, ó. Vamos copiar várias vezes isso aqui, só para a gente ver que ele vai aumentar de tamanho à medida que o conteúdo cresce. Tá vendo? Então, se eu colocar mais, olha o que acontece. Ele vai aumentar o tamanho dinamicamente, certo? Respeitando os espaçamentos que eu havia delimitado anteriormente, respeitando o tamanho mínimo, que é de 200 pixels. Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer é alinhar o nosso conteúdo, né? Então, tá vendo que toda vez que eu cresço a minha página, o meu conteúdo está muito colado aqui, eu posso criar uma margem que delimita tudo. Nós chamamos isso de container e nós podemos fazer isso com uma class. Vou criar aqui a class container, ok? E vou colocar aqui o width, vamos definir o tamanho máximo, que é 960 pixels, um exemplo aqui, né? E nós vamos definir uma margem, né? Margem 0 e alto. O que é esse 0 e alto? 0 é a margem para o topo. E alto é a margem para a direita e para a esquerda. Quando eu coloco dois valores, eu estou passando para o topo, para a direita e para a esquerda. Se eu coloco um valor, eu estou pegando para todas as propriedades. E agora eu vou aplicar essa classe aqui dentro. Eu vou vir aqui, vou criar aqui id, não, é class, né? Class. E eu vou colocar aqui container. E olha o que vai acontecer. Ele vai posicionar o meu elemento exatamente aqui, ó, numa posição que tem uma margem tanto igual desse lado quanto desse lado. Não está dando para ver direito. Deixa eu pegar um texto aqui, exemplo. Vou usar o lorem ipsum. Copiar aqui um texto modelo, né, e vamos colocar aqui dentro no rodapé para vocês verem direito. O que acontece? Então, por padrão, olha só, quando eu tenho um texto, ele vai ficar muito colado. Mas se eu quiser centralizar ele dentro de um container, eu vou colocar aqui class container. Que ele vai respeitar essas bordas aqui, ó, tá vendo? Ele respeitou tanto a borda do lado direito quanto a borda do lado esquerdo. Nós vamos utilizar um framework muito popular, que é o Bootstrap, e ele já contém essas classes manualmente, né? Então ele já tem algumas dessas classes que vai facilitar bastante. Bom, nessa parte de CSS eu apresentei para vocês alguns dos conceitos, alguns dos estilos básicos, né? Vocês conheceram os seletores mais básicos, né? O seletor de tag, o seletor de class e o seletor de ID, né? E aprendemos algumas das propriedades que nós podemos utilizar no CSS, né? Como margem, página, espaçamento, etc. Eu tenho muitas outras propriedades. O CSS é muito completo, é muito cheio de possibilidades, né? Você pode mexer em várias coisas da sua aplicação.
Bom, entretanto, né, muitas vezes, se você quer criar sites mais bonitos, você vai precisar combinar várias dessas classes, porque pode demorar muito, né? Então, nós temos alguns conjuntos de classes já construídos por outros desenvolvedores que vai nos ajudar bastante durante o desenvolvimento. É o que a gente vai ver na próxima aula. Nós vamos conhecer um framework CSS. Então, a gente se vê na próxima aula. Bons estudos e até mais!